dos nossos resultados. Então, para cada concentração testada, e eu tenho aqui nessa foto, cada fileirinha dessa é uma concentração, e para cada concentração eu tenho 5 réplicas preparadas. A gente adiciona solo contaminado ou não contaminado, se for o caso do controle, e os organismos, tudo conforme as normas. Então, tudo tem um padrão de operação muito bem estabelecido, que, de novo, garante a reprodutibilidade desses testes. Os organismos, por exemplo, são exatamente 10 em cada réplica. A gente vai pegar 10 organismos do nosso cultivo e colocar 10 em cada um desses potinhos, sempre adultos. Todos os potinhos preparados, aí a gente adiciona a farinha de aveia, que é o alimento dos organismos, e armazenamos o teste na incubadora por 32 dias. Esses testes, têm a umidade corrigida uma vez por semana, e eles são também alimentados uma vez por semana. E aí pronto, teste montado. Depois dos 32 dias é o momento de desmontar o teste. Mas antes de desmontar o teste, de fato, eu vou retirar uma porçãozinha de solo de cada um desses potinhos, eu vou fazer um de cada vez, e eu vou selecionar 10 organismos juvenis de cada um deles, que vão ser transferidos para um novo potinho. Então, quando eu desmontar essa geração, eu já vou ter um novo teste montado, todos os potinhos com as mesmas concentrações, só com solo novo, e aí eu vou pegar 10 do antigo e passar para o novo, que é o que vai ser o teste multigeracional. Eu vou sair de um solo contaminado para um solo contaminado na mesma concentração. Depois que eu retirar os 10 organismos de todos os potinhos, aí eu posso desmontar mesmo. E aí a desmontagem se dá com a gente adiciona o álcool 70%, que vai matar os organismos, e uma solução de rosa de bengala. A gente aguarda 48 horas, que é para que essa solução de rosa de bengala, a gente garante que vai corar os organismos, e com eles já corados, a gente vai transferir todo o conteúdo de cada potinho, um de cada vez, para uma peneira, e o que ficar na peneira a gente transfere para uma bandeja branca, que é onde a gente vai realizar a contagem manual dos organismos. Então a gente vai pegando um por um para contar quantos tem em cada um desses potinhos, e depois tirar a média de juvenis para cada concentração. E aí eu vejo se teve diferença entre as concentrações. E aí, os que foram para o novo teste, para o novo recipiente, aqueles 10 que eu tirei, eles vão, mesmo procedimento, eles vão ser incubados por 32 dias, e aí vai seguindo geração em geração dessa mesma forma. Mas qual que é a diferença do teste multigeracional para o transgeracional, né? Porque eu falei do multigeracional, eu vou passando de um solo contaminado para outro solo contaminado na mesma concentração. No transgeracional, os organismos, eles vão ser transferidos de um solo contaminado para um solo controle. Então, é um solo não contaminado, justamente para eu poder avaliar se os danos causados na reprodução dos organismos, quando eles estavam expostos ao solo contaminado, são de alguma forma reversíveis, ou se eles vão estabilizar de alguma forma, se eles vão se recuperar. Então, aqui nessa figura eu tenho aqui os testes multigeracionais, eu vou passar do solo contaminado para solo contaminado. E embaixo eu tenho o multigeracional, ele vai sair de um solo contaminado para um solo não contaminado. E aqui, a partir da média desse teste aqui, que eu vou ver se teve diferença se teve alguma diferença de exposição com o contaminado. E eu tenho um esquema do teste realizado com o SAT, que é o solo artificial tropical. E aí, com esse solo, foram feitas 6 gerações de testes, que são esses mais avermelhados, de testes multigeracionais, e esses aqui de baixo são os transgeracionais, que saíram de um contaminado para um não contaminado.
Eu tenho esse aqui um pouco diferente. Esse aqui, ao invés dele vir de um contaminado, ele veio de um não contaminado, que veio de um contaminado. Então, a ideia foi ver se os organismos estariam melhores ainda nesse aqui, por exemplo, do que esse ou esse, né? Se com o tempo, um tempo maior exposto a um não contaminado, ele teria uma recuperação melhor. E aqui o teste com solo natural ficou um pouco mais curtinho. Isso porque na quarta geração já não deu para fazer teste. Então, né, o spoiler que eu dei de que teve diferença entre os solos, já dá para ver aqui, não deu para continuar. A partir da terceira geração, para passar para a quarta, os organismos já estavam praticamente se desfazendo. Então, a gente não conseguia fazer essa transferência e nem enxergar, porque eles diminuíram muito de tamanho. Então, por isso que não foi possível continuar e foi até a terceira geração, tendo um teste transgeracional. Aqui é só para ilustrar como que é feita essa transferência. Aqui eu tenho um teste que eu vou desmontar nesse potinho com tampa preta. E aqui eu tenho os testes que eu vou montar. Então, eu vou pegar 10 organismos desse que eu estou desmontando e passar para a tampa vermelha, que seria o solo não contaminado. E aí eu vou ter um teste transgeracional. E aí eu vou pegar mais 10 daqui e passar para esse de tampa preta, que é um solo contaminado, e eu vou ter um teste multigeracional. E é assim que a gente faz essas transferências. Passa a porçãozinha de solo e vai catando mesmo os organismos, colocando eles em gotas de água para eles irem se limpando. Até porque eles grudam muito um no outro, eu tenho que garantir que vão ser 10, não mais e nem menos, que vão ser transferidos. E aqui, espero que esteja dando para ver, tem alguns organismos, aqui eu tenho corados, que dá para ver que eles são mais rosinha. Nesse aqui também dá, tem alguns organismos aqui, são essas cobrinhas pequenininhas que ficam rosa, são os organismos que daí a gente vai pegando e contando no final de cada teste. Agora sim, vou começar a apresentar os resultados dos 3 artigos, né, individualmente. O primeiro, que é referente à revisão sistemática. Esse artigo ele foi submetido na Journal of Environmental Chemical Engineering. Aliás, todos os 3 artigos foram submetidos em revistas internacionais, conhecidas e muito respeitadas na nossa área, graças a Deus. E esse voltou com uma resposta positiva, com o pedido de alguns ajustes por parte dos revisores da revista, então podemos aguardar a publicação dele em breve. E só para recapitular, a revisão sistemática ela seguiu a metodologia Prisma para responder aquelas 2 perguntas que eu mencionei anteriormente, quanto à ocorrência do ciprofloxacino em solo e fertilizante e quanto à toxicidade do ciprofloxacino em organismos do solo, invertebrados, plantas e micro-organismos. Os primeiros resultados são quanto à quantidade de trabalhos realizados por região. E o primeiro destaque aqui é que a grande maioria, como quase tudo da nossa área, vem da China, né? Eu tenho quase 60% dos trabalhos vem da China, isso quanto à ocorrência. Então, foram trabalhos que quantificaram o ciprofloxacino em solo agrícola e fertilizante orgânico. Desses, quanto à ocorrência, o Brasil, ele representa quanto? 5,2% do total de trabalhos. E de toxicologia, o Brasil ainda não tinha publicado nada do ciprofloxacino. Agora já é diferente. E a China também fica em primeiro lugar de quantidade de trabalhos publicados. Esse gráfico aqui agora ele mostra a distribuição dos resultados por ano de publicação. E aí a gente vê que mesmo antes do ciprofloxacino entrar para aquela lista dos contaminantes de preocupação emergente da EPA, que foi em 2009, já tinha trabalho publicado, um em 2002 e um em 2008, mas foi mesmo a partir de 2018
que começou a ter mais trabalhos e mais foco com o ciprofloxacino, que foi aumentando com os anos. Aqui, será que aqui é só para mostrar mesmo, não vou falar muito dessas tabelas. São as tabelas onde eu compilei todos os resultados encontrados dos 83 artigos. Então, tem a ocorrência, aqui nessa coluna eu tenho todas as referências, e aí eu tenho a ocorrência, o range de concentração no solo, nos fertilizantes e os resultados ecotoxicológicos em vertebrados, plantas e micro-organismos, tudo nessas tabelas. Agora, eu vou falar de alguns fatores que, conforme eu fui lendo, né, todos aqueles 83 artigos, deu para perceber que eles apareciam com mais frequência, eles repetiam, e deu também para chegar em algumas conclusões. Então, para a ocorrência, tanto no solo como nos fertilizantes, foi possível concluir que a fertilização orgânica é, de fato, a principal fonte do ciprofloxacino no solo e no fertilizante. Também, as propriedades do ciprofloxacino e do solo contribuem para a persistência e para o acúmulo dele no solo, que isso também vai ser discutido já, bem como aplicações consecutivas de fertilizantes, né? Porque eles são persistentes. Então, se eu vou continuar colocando mais fertilizantes que tem ciprofloxacino um atrás do outro, aí vai acumulando cada vez mais. Outro ponto interessante que foi discutido em alguns artigos é quanto às alterações sazonais. E aí a gente conclui que, no inverno, as concentrações do ciprofloxacino no lodo e no adubo são maiores. Isso acontece porque, tanto no caso dos humanos como dos animais, ficamos mais doentes no inverno. E aí o consumo do antibiótico é maior, o que se soma à baixa degradabilidade do ciprofloxacino em baixas temperaturas. Então, quando eu tenho temperaturas mais baixas, ele vai se degradar mais lentamente ainda do que ele já se degrada. E isso tudo vai levar a um maior acúmulo, tanto nos fertilizantes como no solo, no período de inverno. Agora, dos trabalhos que realizaram a avaliação ecotoxicológica, aqui embaixo, isso. Foi possível concluir que o único invertebrado testado até então tinha sido a Eisenia fétida, que é a minhoca, e em todos os trabalhos poucos, mas em todos eles que utilizaram a Eisenia fétida e o ciprofloxacino, foi só uma geração de exposição que foi avaliado, que chama atenção para a realização de testes não só com diferentes organismos, como que considerem o longo prazo de exposição, né? Porque é um composto persistente, ele vai ficar nesse solo por mais tempo. Então, uma análise de 28 a 32 dias não vai me dar um cenário realista de como que os organismos vão responder a essa exposição. Agora, dos trabalhos feitos com minhoca e plantas, eles também apontaram algo interessante, que foram as variações nas respostas oxidativas. O que isso significa? Quando os organismos são expostos a um estressor ambiental, o organismo ele responde de alguma forma. E nesses casos, eles responderam aumentando os níveis de ROS. Esse ROS são as espécies oxidativas reativas. E quando há uma variação nos níveis de ROS, eu também vou ter uma variação nos níveis de atividades das enzimas oxidativas. Além disso, alguns autores também verificaram danos no DNA e no RNA dos organismos. E aí, eu vou falar de um conceito novo e mais complexo, que é a metilação do DNA. Esse conceito ele foi um que encaixou nesses resultados, por isso que eu estou trazendo ele. A metilação ela é uma alteração epigenética.
Isso significa que é uma alteração que ela é herdada, então ela vai ser passada de geração em geração, mas ela não altera a estrutura do DNA, é como se fosse um anexozinho do DNA, vai sempre junto, mas sem alterar a estrutura do DNA. E essa alteração ela é causada principalmente por estresse ambiental e pode interferir em várias funcionalidades dos organismos, inclusive nas respostas oxidativas, que foi o que foi verificado por esses autores que testaram essas variações. Então, essa metilação chamou a atenção porque ela encaixou muito bem nas respostas desses trabalhos que foram avaliados, e também eu vou falar um pouco dela depois, vai ser importante. Além disso, também foi verificada redução no crescimento da cultura, né, dos testes feitos com as plantas, potencial de absorção do fármaco e consequente entrada na cadeia alimentar, que, de novo, né, chama a atenção para a questão da saúde pública. Nos trabalhos que avaliaram a atividade microbiana, a gente viu diminuição da diversidade da biomassa microbiana, alteração na atividade microbiana e que a exposição a longo prazo induz o desenvolvimento de bactérias resistentes. Aqui eu já tenho resultados a longo prazo e, né, tenho respostas aí extremamente relevantes, que é uma das maiores preocupações de ter esse composto acabando e acumulando no meio ambiente, é o desenvolvimento das bactérias resistentes. Artigo 2. Esse aqui, ele é referente aos testes multi e transgeracionais, que foram realizados com o solo artificial. Esse artigo ele já foi publicado na Environmental Pollution. E aqui estão os resultados das 6 gerações multigeracionais. Então, são as gerações em que os organismos foram expostos apenas a solos contaminados. Não assustem com a quantidade de gráficos, tá? Eu vou resumir o que tudo isso significa. Aqui nesses resultados, eu vou falar sempre em diferença significativa. Quando eu tenho uma diferença significativa, isso quer dizer que eu apliquei uma série de testes estatísticos sobre os meus dados que vão garantir a confiabilidade dos meus resultados e do que eu estou afirmando. Então, eu nunca vou afirmar nada sem uma base de comprovação confiável, que é o que esses testes me entregam. Nada é porque eu acho, ou porque eu tirei da minha cabeça, ou porque é uma opinião minha. Tudo aqui é confirmado com base nesses testes que entregam 95% de confiabilidade. Então, vamos lá. Isso foi só para contextualizar, né, para a gente se achar durante as explicações. Aqui eu tenho os gráficos individuais de cada geração testada, tá? Primeira, segunda, terceira, dos multigeracionais, sempre solo contaminado. Então, aqui na F1, eu tenho o número médio de juvenis encontrado para cada concentração de solo, aqui no eixo X, e a quantidade de juvenis aqui no eixo Y. Essa é a mesma ideia para todas as gerações, tá? Eu tenho aqui número médio, desvio padrão. O que esses testes me disseram? Em F1 e F2, eu não tive diferença estatística entre as concentrações e o controle. Então, para esses testes, essas concentrações do ciprofloxacino não causaram nenhum efeito na reprodução dos organismos, segundo os testes estatísticos. E aqui, ó, a gente vê que tem uma variação, né, em F1 e F2, que eu estou falando desses dois, tem uma variação entre as concentrações. Mas essas variações não foram suficientes para que eu possa afirmar que houve, de fato, um efeito negativo ou positivo na reprodução. Esses resultados, eles estão de acordo também com outros autores, eles foram citados aqui do ladinho, que testaram outro anelídeo, a Eisenia fétida, que é a minhoca, com o ciprofloxacino também, mas apenas uma geração. Foi, inclusive, o que eu falei na revisão sistemática. E eles não tiveram nenhum efeito na reprodução dos organismos, eles tiveram outros efeitos. Na reprodução, eles também não tiveram nesse curto prazo de exposição, que é uma geração. Já nas gerações 3 e 4, eu tive diferença estatística entre todas as concentrações e o controle. Ou seja, nessas gerações, os testes me mostraram
que o ciprofloxacino teve sim um efeito negativo na reprodução desses organismos. E percebam que eu estou sempre comparando com o controle, né, que é o que eu vou sempre usar de base de comparação. Se eu tenho 1.000 organismos, por exemplo, uma média de 1.000 organismos no controle, para que o solo contaminado não tenha causado um efeito negativo, o número de organismos vai ter que ser próximo desses mil juvenis também. Então, é por isso que a gente está sempre comparando com o controle. Nas gerações 5 e 6, eu também tive diferença entre as concentrações e o controle, não todas, mas quase, exceto por uma, a de 1.000, que não teve diferença. E aí, todos os autores que eu tenho citados aqui do lado, esse Jin, Marques, Yang, Wang, todos eles fizeram teste com ciprofloxacino e outros fluoroquinolones em minhoca e a curto prazo. E eles verificaram o que eu falei antes, que eram alterações enzimáticas nos níveis do ROS, também danos no DNA e no RNA, e a gente discutiu, né, na revisão sistemática, a questão da metilação do DNA, né? Então, tendo o críticos que eu testei também no anelídeo, se ele for responder de alguma forma similar, ele também pode ter tido essas alterações, mesmo a curto prazo, ainda que não tenha tido um efeito na reprodução, mas se a gente considerar a metilação do DNA, que vai carregar os efeitos, né, de uma geração para outra, pode ser que essas alterações a curto prazo, elas vão afetar a reprodução, dentre outras funcionalidades dos organismos, a longo prazo, que foi o que eu vi aqui. A partir da terceira geração, eu já tive um efeito negativo na reprodução dos organismos. Então, mais um caso de que a metilação pode estar relacionada. Outro fator importante, aqui ainda são os testes multigeracionais solo contaminado, é que não teve diferença entre as concentrações, né, diferença estatística, apesar de que, de novo, a gente vê uma variação, né, entre as barras, não tem diferença estatística entre as concentrações dentro de cada geração. E esses testes, eles me mostram que não aconteceu o esperado, que era que com o aumento da concentração do ciprofloxacino, eu não tive um aumento também do efeito na reprodução dos organismos. E aí isso tem algumas possíveis justificativas para esse comportamento. Esses autores que estão indicados aqui do lado, eles testaram o ciprofloxacino com a minhoca e verificaram que ela desenvolve uma certa tolerância ao ciprofloxacino com aumento da concentração. Então, é como se a resposta do organismo tivesse um limite, né? Quando ela chega no máximo dela, já não vai mudar mais. Mesmo que aumente a concentração, a exposição, o estresse, a resposta não muda. Então, isso pode ser um fator que influenciou. Outro fator é que um desses autores citados, ele fala que a matéria orgânica e os minerais são os principais, os maiores responsáveis pela absorção de antibióticos no solo. Mas no SAT, eu tenho a baixa matéria orgânica, que eu falei lá atrás, e eu tenho caulin, né? O SAT, ele é feito com caulin. O caulin, ele tem a caulinita, que é um mineral. E tem qual que é? Acho que é esse Canalis, esse Shen aqui, de 2023. Eles verificaram que a caulinita, ela tem absorção de ciprofloxacino limitada. Então, eu vou ter os principais responsáveis pela absorção do ciprofloxacino no solo são minerais e matéria orgânica. A matéria orgânica é baixa e mineral eu tenho a caulinita, que tem a absorção limitada. Então, de qualquer jeito, eu tenho a absorção do ciprofloxacino, nesse caso, limitada. Que pode ter contribuído para essa não variação entre as concentrações, porque mesmo que eu aumentasse a concentração, com essa limitação de absorção não vai mudar. O que não muda também a ingestão dos organismos, a exposição dos organismos por ingestão do solo
e consequentemente do ciprofloxacino que foi absorvido, vai ser limitada. E por fim, agora sim, o Canales e os colaboradores, eles falam que a absorção dos fluoroquinolones diminui com o aumento da concentração. Então, de novo, é outro limite que diz que não importa se eu vou aumentar a concentração, a absorção não vai mudar e a exposição por ingestão dos organismos também não. Então, todos esses fatores podem ter contribuído para essa não variação entre as concentrações. Aqui eu juntei todos os dados anteriores em uma tabela só. Então, eu tenho que cada concentração que está no eixo X, então aqui eu tenho 0 é o controle, eu vou ter todas as gerações, tá? Cada geração aqui é uma barra, tem preto é a primeira geração, em vermelho é a segunda geração, e assim por diante. E esses índices que eu tenho aqui em cima são os índices de Tucker. Esses índices, eles me mostram onde eu tenho e onde eu não tenho diferença estatística. Então, onde eu tenho letra igual, eu não tenho diferença. Onde eu tenho letra diferente, eu tenho diferença. Por exemplo, aqui no controle, eu tenho AB em F1 e eu tenho BC em F5. O B se repete, letra igual, não tem diferença estatística entre esses dois testes. Mas comparando a F1 com a F6, que eu tenho a B na F1 e C na F6, são letras diferentes, tem diferença estatística. Então, é isso que esses índices de Tucker vão me indicar. E aí, esses resultados, eles mostram, né, esse gráfico, ele mostra pra gente que houve diferença entre as primeiras gerações, principalmente F1 e F2, em relação às últimas, principalmente a partir de F4. Então, dá para ver que no decorrer das gerações, não só eu tive, a partir de F3, um efeito individual naquela geração, que me mostrou que o ciprofloxacino causou um efeito na reprodução em comparação com o controle, mas nesse aqui a gente vê que tem uma diferença das últimas para as primeiras gerações, né? Foi piorando, foi ficando, a partir de F4, esse efeito foi ficando cada vez mais evidente do ciprofloxacino na reprodução dos organismos. Agora, olhando para os testes transgeracionais, aqui, salvo algumas exceções, poucas, a grande maioria dos dados de todas as concentrações em todos os testes não teve diferença significativa entre controle e concentração, mesmo nas últimas gerações, os últimos testes. Então, aqui eu estou falando, aliás, eu estou falando concentrações para me referir a esses testes aqui, que são as gerações que foram expostas a essas concentrações antes, no teste anterior, né? Porque aqui é só controle. É só para a gente se organizar e ver que esse teste aqui antes estava exposto ao 0,1. Esse antes estava exposto a 1 miligrama de ciprofloxacino, mas aqui é tudo controle. Então, aqui, o que a gente consegue ver? A gente vê que quando os organismos são transferidos para o solo não contaminado, depois da exposição ao ciprofloxacino, a reprodução, ela dá uma recuperada, né? Já que nos testes multigeracionais, a partir de F3, que é a terceira geração, eu tive diferença em todas as concentrações em comparação com o controle. Aqui não tive quase nenhuma. Então, passando para solo controle, os organismos dão uma recuperada, uma estabilizada quanto à reprodução. E agora, o artigo 3 e último. Esse artigo foi referente também a testes multitransgeracionais, mas agora com solo natural, o anterior foi com solo artificial. E com o mesmo organismo, o Enchytraeus crypticus. Esse artigo ele foi submetido na Applied Soil Ecology e está igual ao primeiro.
voltou uma resposta positiva, né, pedindo alguns ajustes dos revisores. Então, podemos aguardar a publicação em breve, espero. E aqui são os resultados dos testes multigeracionais com o solo natural. Esse teste, lembrando que ele foi só até a 3ª geração, não até a 6ª. E aqui, a principal diferença, né, com o teste com o SAT. Já na 1ª geração, em F1, eu tive diferença estatística. Todas as concentrações tiveram diferença significativa em relação ao controle. E já dá para ver, né, no próprio gráfico, assim, é uma diferença mais evidente do que o que a gente estava vendo antes. E aí eu volto a falar daquelas alterações nas atividades enzimáticas no curto prazo, que outros autores verificaram, tanto para crípticos como para minhoca, e com diferentes fluoroquinolones. Essas alterações, nesses níveis mais moleculares, elas podem ter sido evidenciadas no caso do solo natural, e por isso eu tive um efeito mais acentuado no solo natural, logo na 1ª geração. E por que seria mais acentuado? Por conta da presença da argila. A argila, ela tem uma alta absorção do ciprofloxacino, e isso foi comprovado. Deixa eu ver qual que é o autor, está aqui embaixo também. E o ciprofloxacino tem alta absorção em argila. E como eu falei lá atrás, lembra que eu falei, guarda essa informação, o solo natural tem quase 40% de argila, que eu tenho alta absorção, que eu vou ter uma exposição desses organismos muito maior, muito mais acentuada, o que pode justificar essa resposta também mais rápida e mais acentuada logo na 1ª geração. Outro ponto é que, igual o solo artificial, não teve diferença entre as concentrações. E aí aqui eu volto a repetir os mesmos fatores de antes, de que a absorção dos fluoroquinolones em solo diminui com o aumento da concentração. Então, chegando num determinado limite, mesmo que aumente a concentração, a absorção não vai aumentar, independente da argila. Então, apesar, né, da argila ter essa alta absorção, que pode ter aumentado o efeito do contaminante na reprodução dos organismos, tem também esses limites, tanto quanto a absorção no solo, como a resposta dos organismos, né, quando eu aumento a concentração de ciprofloxacino, e da própria absorção do solo com o aumento da concentração, e deixa a exposição por ingestão limitada. E aí acaba deixando esses resultados entre as concentrações mais próximas. Aqui eu juntei as 3 gerações num só gráfico, que é para a gente ver que de F1 para F2 teve uma redução grande no número de organismos, inclusive